Crianças criadas entre galinhas, cabras, macacos e lobos, longe de qualquer contato humano, reduzidas à mais completa bestialidade. Hoje, mergulharemos juntos no coração de várias histórias fascinantes e horripilantes de crianças criadas por animais. Aqui está o infeliz e incompreensível caso de um indiano que passou toda a sua infância em um galinheiro. Essa história, trágica e implausível, demonstra até que ponto os seres humanos são moldados por seu entorno e ambiente. Seu nome é Sujit Kumar. Quando tinha 2 anos de idade, ele se viu sem pais. Sua mãe havia cometido suicídio e seu pai havia sido assassinado. Não sabemos como ele acabou preso em um galinheiro, mas até os 8 anos de idade, este pobre menino só via galinhas. Então, quando ele foi levado para fora deste lugar infernal, ele sabia exatamente como elas eram. De fato, ele fez os mesmos sons, fez os mesmos movimentos, teve a mesma fisionomia que as galinhas, bicou ao invés de comer. Além disso, estava coberto de feridas e cicatrizes. Este caso não deixou de atrair a atenção dos neuropsiquiatras, que tentaram reintroduzir este selvagem na vida social. Os resultados, depois de tanto esforço combinado, são encorajadores. De fato, Sujit Kumar não está mais nervoso ou agressivo. Embora ele ainda esteja longe de praticar a linguagem humana, ele parece compreender certas palavras. Em qualquer caso, os especialistas não têm ilusões, porque Sujit viveu com as galinhas num período de crescimento em que o cérebro é maleável e onde as transformações que ocorrem são difíceis de reverter. John Cebunia viveu uma triste e original aventura. Ele mal tinha 3 anos de idade quando seu pai matou sua mãe. Temendo ser a próxima vítima, ele fugiu para o mato ugandense em extremo terror. Mais tarde, revelou-se que seu pai havia se enforcado. A nova vida de John no mato só havia agora começado. Muito mais tarde, ele relatou que, no início, vários macacos vieram mostrar-lhe gentileza, oferecendo-lhe nozes, raízes e batatas doces. Em 2 semanas, nasceu uma amizade entre o menino e a família de macacos que se encarregaram de criá-lo como um membro de pleno direito da espécie. De fato, com o tempo, John havia aprendido a subir em árvores, a forragear-se para sua comida, a integrar-se plenamente entre seus novos irmãos no meio de uma floresta pouco frequentada. Mas um dia, uma mulher aventurou-se no coração desta floresta em busca de lenha e descobriu a estranha vida desta criança entre os macacos. Ela o pegou e o levou a um médico para se certificar de que a criança estava saudável. Os especialistas que tentaram trazê-lo de volta à moralidade humana descobriram que ele tem um comportamento tipicamente símil. Por exemplo, ele evita contato visual com as pessoas e tenta agarrar os objetos pelos pés. No final, foram necessários mais de 10 anos de esforços para restaurar a humanidade de John. Você está gostando deste vídeo? Então não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações e não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Vamos continuar! Você conhece a curiosa história das 2 meninas indianas Amala e Kamala? Estas 2 meninas foram criadas por uma loba durante vários anos antes de serem descobertas por um reverendo local que as pegou em 1920, através de um estratagema inteligente e cuidadoso. As 2 meninas foram então levadas para um orfanato, em um estado de animalidade pronunciada. Amala e Kamala foram descritas como verdadeiras lobas, e elas rastejam em 4, devoram carne crua, se agachavam para beber os líquidos que bebiam e, à noite, uivavam e conheciam seu caminho sem dificuldade. Elas também tinham se tornado ágeis e rápidas, e sua audição tinha se desenvolvido além das medidas. Infelizmente, Amala, a mais jovem das meninas, morreu logo após. Por outro lado, Kamala, mimada, acariciada e bem alimentada, estava fazendo progressos admiráveis em sua reabilitação e tinha feito um nome para si mesma. No entanto, sua saúde declinou e ela morreu por volta de 1928. Aqui está a fascinante história de uma criança que, desde os 7 anos de idade, não passava de uma gazela, alimentando-se de capim e folhas de arbustos nas regiões desérticas do leste da Mauritânia. Esta história acontece nos anos 50 e já era muito popular, ao ponto de um dia o antropólogo Jean-Claude Auger, entusiasmado e curioso, decidir ir ao encontro daquele que chamavam de garoto gazela. Depois de ganhar a confiança do rebanho, o antropólogo finalmente viu esta criança prodigiosa com cabelos sujos e pervertidos, que parecia ter 10 anos de idade. O antropólogo o descreve: seus olhos são brilhantes, escuros e em forma de amêndoa. Sua expressão é agradável e aberta. Seus tornozelos são desproporcionalmente grossos e visivelmente poderosos. Sobre este último ponto, a realidade vai além de sua impressão.
pois acontece que esta criança selvagem havia adquirido uma velocidade verdadeiramente sobrenatural. De fato, durante uma experiência de perseguição com um jipe, a criança, a fim de fugir da ameaça, atingiu uma velocidade de 50 a 55 km por hora. Isto é ainda mais incrível porque um velocista olímpico atinge apenas 44 km por hora. Finalmente, o antropólogo tentou repetidamente pegá-lo, mas todas as suas tentativas falharam. Bello é um menino nigeriano deficiente que, aos 6 anos de idade, foi abandonado por seus pais justamente por causa de sua deformidade, caracterizada por uma testa deformada, um ombro curvado e um peito proeminente. Levada, alimentada e mimada por uma família de chimpanzés durante 1 ano e meio, esta criança encontrou nos macacos o que sua mãe e seu pai covardemente lhe negaram. Naturalmente, ele acabou se comportando exatamente como os macacos, antes que um grupo de caçadores o descobrisse em 1996 e o levasse para um lar de crianças. Na época, Bello andava sobre suas pernas traseiras com seus braços pendurados e, como os macacos, uivava, gritava e muitas vezes arranhava sua cabeça. No centro onde foi internado para tratamento, ele quebrou as coisas, pulou de cama em cama, ficou muito agitado e assustou as outras crianças. Infelizmente, Bello morreu em 2005, sem que os pais se apresentassem para perguntar sobre ele ou reivindicá-lo. Em 2017, em uma floresta na Índia, alguns lenhadores viram algo fora do comum. Eles não podiam acreditar em seus olhos. Era uma menina, magra e desgrenhada, visivelmente com cerca de 10 anos de idade, vagando silenciosamente com uma família de macacos. Foi rápida em vir e removê-la do meio ambiente, apesar da resistência dos macacos. Esta pobre menina, segundo os especialistas do hospital onde ela foi internada, havia crescido entre os macacos desde o nascimento. Ela era muito agressiva e não suportava que os médicos se aproximassem dela. Quando isso acontecia, ela gritava e se tornava violenta, e quando lhe serviam a comida, ela a espalhava sobre a cama e a comia sem usar as mãos. Esta história é trágica e obscura porque a polícia não sabe como esta garota, cujo nome e origem são desconhecidos, acabou na floresta de Katarniagate. Na verdade, os relatos de crianças desaparecidas não oferecem nenhum esclarecimento. No entanto, a reeducação desta menina deu alguns frutos, pois ela aprendeu a sorrir e está começando a compreender certos elementos da linguagem. Na Romênia, a estranha história é contada de um menino chamado Traian, encontrado por um pastor na Transilvânia, em estado crítico, sem roupas e amontoado em uma caixa de papelão. Graças à transmissão desta história nas notícias, sua mãe pôde finalmente encontrar seu filho, que havia se tornado um associado durante todos os seus anos de vida selvagem, na floresta. Muito antes do desaparecimento de Traian, a mãe, vítima de violência doméstica, havia fugido da casa de seu marido, perdendo completamente o contato com seu filho, que provavelmente fugiu de seu mau pai pelas mesmas razões. Os cuidadores perceberam que Traian, após sua viagem solitária entre os animais, estava sofrendo de raquitismo e grave desnutrição. A fragilidade do menino era tal que se suponha que ele estava sendo cuidado por cães e outros animais selvagens, sem os quais ele não teria sido capaz de sobreviver. Em todo caso, a mãe não poupou esforços para ajudá-lo durante os anos seguintes e, embora ainda haja um longo caminho a percorrer, o progresso do jovem Traian é muito encorajador. No Peru, em 1990, um rapaz foi encontrado vivendo entre as cabras das montanhas desde os 4 anos de idade. Alimentava-se de bagas, raízes e leite, assim como seus companheiros selvagens, e andava de 4. Seus pés e mãos tinham endurecido. Os cientistas da Universidade de Kansas estudaram de perto o menino de 12 anos e disseram que, embora ele não seja capaz de se expressar em linguagem humana, ele se comunica muito bem com as cabras. Voltemos agora no tempo para o século XVIII, onde a história de Victor Lee Aveyron acontece, e talvez você esteja familiarizado com ela. Esta criança tinha cerca de 10 anos quando foi encontrada por vários caçadores no departamento de Aveyron. Ele tinha movimentos espasmódicos, seus cabelos estavam desgrenhados, seu rosto estava dobrado e ele era incapaz de articular palavras. Em 1801, ele foi confiado aos cuidados do Dr. Johnny Tard, e ele, vendo que a criança selvagem só conseguia pronunciar o som O, deu-lhe o nome de Victor. Mas a aversão social desse infeliz menino é relativa. De fato, embora ele seja completamente incapaz de se expressar, ele se aproxima, por exemplo, do fogo por calor. Concorda em dormir em uma cama e engolir carnes cozidas. No entanto, apesar do imenso esforço da comunidade científica durante vários anos, Victor nunca foi capaz de aprender e falar. Não se havia determinado sequer se sua deficiência mental se devia à sua vida selvagem ou uma deficiência anterior que havia resultado do abandono de seus pais. Eventualmente, os cientistas o desencorajaram e o colocaram aos cuidados de uma senhora que, em troca de uma mesada anual, cuidava dele.
mas em 1828, Victor morreu e, infelizmente, foi atirado para uma vala comum. As terras desérticas da Namíbia são o lar das maiores populações de guepardos e, por muito tempo, os humanos tiveram que aprender, de alguma forma, a conviver com estes felinos notáveis. Protegidos por uma associação ecológica que leva muito a sério a missão de criar um ecossistema saudável e pacífico entre animais e humanos, os guepardos vivem ali rodeados de respeito e benevolência. Além disso, a presidente da associação, Marlies van Vuren, vê semelhanças entre os guepardos e cães, por causa de seu lado amoroso e leal. Em qualquer caso, esta foto de Gregory Colbert, na qual vemos uma jovem posando com um majestoso guepardo, vai nesta direção. Esta menina, originalmente da tribo nativa San, está ligada a este animal que, em troca, não hesitaria em protegê-la se necessário, e pode-se sentir claramente o espírito de profunda comunhão entre os dois. Esta fotografia, tirada no leito seco de um rio, de manhã cedo, é esteticamente agradável e reflete o afeto mútuo do animal e da menina. Por outro lado, há muito a ser dito sobre o povo San, a quem pertence esta moça de vestido tradicional. Além de serem generosos e inteligentes, os membros desta tribo namibiana são aliados dos cientistas, ou, mais precisamente, dos arqueólogos. De fato, eles têm um talento prodigioso como rastreadores, sabem como interpretar traços e pegadas e são um verdadeiro trunfo para os pesquisadores. Voilá! Esse é o fim deste vídeo. Todas essas histórias, além de nos fornecerem lições científicas interessantes, nos lembram a sorte que temos em possuir coisas tão elementares e preciosas como saber se comunicar e pensar. Agora nos diga nos comentários qual dessas histórias o emocionou mais.